Olá, sexto ano, bom dia. Como é que vocês estão nessa manhã de terça-feira? Espero que bem. Nós estamos aqui novamente, mais uma semana, para então nós finalizarmos aí esse conteúdo, né, sobre clima. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a influência do clima nas vegetações. Esse já foi tema da nossa aula na semana passada, onde eu até deixei para vocês um videozinho, né, que mostrava como os climas influenciam diretamente nas vegetações. Na última live, nós corrigimos as atividades e já voltamos um pouco nesse conteúdo. E hoje eu queria fazer alguns exercícios com vocês, já fazer uma revisão desse conteúdo. E aí eu vou explicando novamente. Então, a aula de hoje é uma revisão. E aí, ao mesmo tempo, nós faremos juntos essa atividade, tá bom? Então, peguem os livros aí de vocês. Eu vou projetar aqui na tela para vocês. Ah, aqui, isto, deixa eu projetar a página 26 e 27, beleza? Então, na página 26 primeiro, tá? E depois a página 27. Vou dar um zoom aqui na página 26, mas pegue o seu livro para que a gente possa fazer juntos essa atividade, tá bom? Pessoal, o exercício número 1, nós corrigimos, inclusive, em live, né? Na nossa última live. Então, nós faremos a partir da número 2, beleza? Da página 26. Nós faremos, então, essa número 2. Pessoal, o número 2 diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre os quadros, entre o quadro de vegetação, o quadro de clima e as características desse clima. A primeira vegetação é a tundra. A tundra, ela é típica de qual vegetação? Do temperado, de um clima desértico ou de um clima polar? Pessoal, a tundra, ela é típica de um clima polar, beleza? E quais são as características do clima polar? Nós temos aqui uma grande diferença entre máximas e mínimas, a temperatura quase sempre abaixo de 0 graus, ou as 4 estações do ano bem definidas. Temperaturas sempre próximas a 0 graus, beleza? Agora, pessoal, a segunda vegetação. Vamos lá. Floresta temperada. É de clima temperado ou de clima deserto? De clima temperado. E qual que é a característica do clima temperado? Grande diferença entre máximas e mínimas, ou seja, uma grande amplitude térmica, ou as 4 estações bem definidas? As 4 estações bem definidas. E aí, por último, então, a vegetação de deserto, que é de onde? De um clima deserto. E quais são as características? Uma grande diferença entre máximas e mínimas. Então, como que ficaria a ordem correta? Vamos lá. A tundra é número 1, que vai juntar com qual, hein? Com o clima polar. Então, com a número 6, que junta com a número 8. Segunda opção agora, a floresta temperada, que é número 2, números romanos, vai juntar com o número 4, que junta com o número 9. E por último, o número 3, que é a vegetação de deserto, que junta com o número 5, que é de um clima desértico, que junta com o número 7. Nós temos aqui qual dessas alternativas aqui que bate, hein? Pessoal, se vocês verem, isso daqui, ó, bate com a alternativa número B, tá bom? Então, nós vamos aqui na letra B e vamos marcar um X, beleza? Terminamos a página 26. Vamos para a página 27. A página 27 diz o seguinte: veja no quadro abaixo as características climáticas de duas cidades brasileiras. Aqui nós temos a cidade de Manaus e a cidade de São Joaquim.
A cidade de Manaus tem a temperatura média de 27 graus Celsius e uma precipitação média de 190. De São Joaquim, Santa Catarina, a temperatura média é de 14 graus e a precipitação de 141 milímetros por ano. Aí vamos lá, a média, né? Observando o quadro, constatamos que a temperatura média de Manaus, no estado do Amazonas, é de 27 graus e de São Joaquim, no estado de Santa Catarina, é de 14. Por que as temperaturas desses dois municípios são diferentes? Por quê, hein, pessoal? Por que as temperaturas são diferentes nesses dois estados? Elas são diferentes. Por quê, hein? Porque eles estão também em climas diferentes. Então, vamos colocar isso, tá bom? Os climas. Opa! Ele pegou as temperaturas. As temperaturas são diferentes porque os dois municípios se localizam em climas diferentes, tá bom? Manaus é de clima equatorial e São Joaquim é de clima subtropical, não é? Ou também chamado de temperado. Observando o mapa da página 20, e identifique o tipo de clima que atua nos estados onde se localizam as cidades apresentadas abaixo, acima. Caracterize os dois tipos climáticos indicados. Fácil, pessoal. Vamos lá. Primeiro, de Manaus. Manaus é o clima equatorial. Quais são as características do clima equatorial? Apresenta altas temperaturas e altos índices de pluviosidade. Ou seja, pessoal, que chove bastante, tá bom? A segunda cidade é a cidade de São Joaquim. A cidade de São Joaquim, vamos colocar aqui que Manaus é no estado do Amazonas e que São Joaquim é do estado de Santa Catarina. Qual que é o clima, pessoal, aqui? O subtropical. E qual, pessoal, é as principais características do clima subtropical? Apresenta as 4 estações bem definidas, tá bom? Apresenta, pessoal, aqui as 4 estações bem definidas. Quais são os demais climas existentes no Brasil? Aponte as principais características climáticas que predominam no estado onde você vive. Pessoal, vamos lá. Quais são os principais climas que nós temos no Brasil? Nós temos o equatorial, que é o clima lá de Manaus. Nós temos o clima tropical, não é isso? Nós temos o clima tropical de altitude, tá bom? Ali em São Paulo, Rio de Janeiro. E nós temos um clima também chamado de subtropical, tá bom? E agora, pessoal, e aqui em Goiânia? Vamos colocar em Goiânia. Qual que é o nosso clima, hein? Vocês lembram? Nosso clima é o clima tropical, pessoal, também chamado de tropical típico. E quais são as características desse tropical típico, pessoal? Apresenta sempre temperaturas altas, mas o nosso principal característica é sua principal característica, não vou colocar assim não, vou colocar só assim, ó. Apresenta um verão chuvoso, ou seja, de altos índices de pluviosidade, tá? E o inverno, o quê? O inverno seco. O inverno não é um inverno frio, não. É um inverno seco. Agora vamos lá. Orlando comprou um sítio no município de Bagé, localizado no estado do Rio Grande do Sul. Ele e sua família estão em dúvida sobre o que cultivar, trigo ou feijão. De acordo com o clima atuante naquele local, qual lavoura você indicaria para Orlando? E por quê, pessoal? E aí, pessoal, ele está
localizado no Rio Grande do Sul, um estado, pessoal, que se localiza no clima subtropical, né? Esse clima aqui, ó, das 4 estações bem definidas. Pessoal, o que a gente vai indicar para Orlando? A gente indica ele plantar trigo ou plantar café, hein? Pessoal, a resposta é trigo. O café exige temperaturas mais elevadas, enquanto que o trigo exige, né, e suporta temperaturas mais baixas. Pessoal, o trigo, porque a distribuição das chuvas será maior e essa vegetação se adaptará muito bem ao clima subtropical desta região, que apresenta as 4 estações muito bem definidas. Ok, pessoal? Então, a gente vai indicar para ele o trigo. Apesar de apresentar um ambiente inóspito, né, ou seja, sem muitas condições de vida, os desertos também possuem formação vegetal típica. Pessoal, descreva as características dessa vegetação. Quais são as características aí da vegetação de deserto? O que a gente pode escrever, hein? No deserto, há a presença de plantas. Pessoal, a gente vai escrever assim, ó, xerófilas, tá bom? O que são essas plantas xerófitas? Ou seja, plantas que, ou seja, plantas não, né? Vegetação que possui a capacidade de armazenar água, pessoal, no seu interior. Aqui tem um exemplo, ó, que são os cactos. Bom, pessoal, os cactos, eles são exemplos aí de plantas xerófilas, tá bom? Lembrando, pessoal, dessas plantas, uma curiosidade, é que geralmente essas plantas têm espinhos. E eu não sei se vocês sabem, mas os espinhos, eles são folhas, né? São as folhas que não se abriram. Elas ficaram enroladinhas e formaram os espinhos. Esse é até um mecanismo, além de proteção, né, para essas vegetações, é uma forma dessas plantas não perderem água para a atmosfera, através do processo chamado de evapotranspiração, tá bom? Então, essa é uma das características dessa vegetação. Pessoal, e por último, a última questão diz: identifique as principais causas da devastação nas formações florestais ao longo do globo. Pessoal, por que as florestas estão sendo devastadas? Por causa da exploração da madeira, não é? Ou seja, o extrativismo vegetal, nesse caso, além, né, da expansão, que a gente vai chamar da fronteira agropecuária. Ou seja, pessoal, muitas dessas áreas elas são desmatadas para servir de mais espaço para plantio, né, de lavouras ou para a criação de pasto, para a criação de gado, tá bom? Então isso também é muito comum e por isso muitas florestas ao longo por volta aí do globo estão sendo devastadas, beleza? Pessoal, olha, a atividade de hoje era só isso, tá? Uma grande revisão zona aí, tá? Página 26 e página 27. Eu não vou passar para vocês atividade de casa hoje, tá? Então vocês estão sem atividade. Amanhã nós vamos nos ver lá na nossa live, tá? Tô esperando vocês às 8h20. Amanhã, pessoal, vai ser a nossa primeira live, a nossa última live antes da nossa avaliação. As avaliações começam semana que vem, dia 9, e começa com a prova de geografia, tá bom?
geografia e gramática. Por isso, eu estou esperando vocês amanhã. Vai ser uma super live de revisão de geografia. Não perca, tá bom? Pessoal, no mais, desejo a vocês aí uma ótima terça-feira. Aproveitem, bons estudos e até amanhã. Beijo! Bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de informática. Essa aqui é a nossa segunda aula do semestre. Na aula passada a gente teve uma aula que eu falei com vocês sobre profissões da modernidade, novas profissões, com o advento da tecnologia. E hoje, pessoal, já estou trazendo um outro conteúdo para vocês, um conteúdo novo, algumas informações importantes, algumas informações legais que vocês vão aprender, que é sobre uma aula sobre armazenamento de arquivos. Nessa aula, o objetivo dela é mostrar para vocês alguns conceitos, explicar algumas palavrinhas que vocês devem ouvir, como backup, uma palavra que vocês já devem ter ouvido bastante, armazenamento em nuvem, o que é armazenar um arquivo na nuvem, o que é Drive, o que é Google Drive, iCloud, e esclarecer para vocês um pouco mais sobre isso, para quando vocês ouvirem essas palavras, que são palavras rotineiras, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu a palavra backup e às vezes não sabe o que significa. Vai fazer vocês a entender um pouco mais sobre armazenamento de arquivo, para que se armazena arquivos, a importância, a segurança, etc. E aí, pessoal, no final da aula tem atividade de homework, atividade de casa, já valendo nota, já contando nota para esse terceiro bimestre. Então, no finalzinho eu vou explicar tudo direitinho, com todos os detalhes, o que é para ser feito, como é para ser feito, e não tem muito segredo não, tá bom? E começando a nossa aula sobre armazenamento de arquivos. O que é armazenamento de arquivos? Vamos começar com a palavra principal. Quando a gente fala de armazenamento de arquivos, o que vem na cabeça? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de backup. O que é backup? Backup é uma palavra em inglês, né, no nosso cotidiano, principalmente na informática. Muitos termos são palavras em inglês, palavras de origem inglesa mesmo. Então, backup em português significa exatamente cópia de segurança. E o que é backup? O backup ele é justamente uma cópia de segurança. O objetivo do backup, como está escrito aí no slide que eu contei para vocês, é que o usuário se resguarde de uma ocasional perda de arquivos. Ter uma cópia de segurança permite restaurar os dados perdidos. Então, caso você tenha aí arquivos, fotos, vídeos, músicas, documentos, principalmente, em um computador, ele não está 100% seguro ali no computador. Por quê? O computador ele pode queimar, o computador ele pode estragar, pode pegar um vírus, o HD do computador pode se corromper, e isso faz com que você perca esses dados que podem ser importantes. Pensa aí, você armazena aí fotos de família, fotos de viagens, arquivos de aula do colégio, quando vocês estiverem trabalhando, arquivos de trabalho, quando estiver na faculdade, vocês vão ter muitos trabalhos. Pensa aí, tá fazendo um TCC, que é o trabalho final do curso, tá lá no computador, e de repente o computador estraga, porque acontece, é uma máquina, equipamento eletrônico, e você perde todos esses arquivos. Então, backup é para evitar que, em algum caso de estragar ou corromper, você perca de vez esses arquivos. Você ter uma cópia desses arquivos segura, para caso você precise, você consiga acessar esses dados novamente. Então, aquelas fotos de família que vocês guardam há anos ali no computador, não quer perder, façam backup, porque se por acaso o computador estragar, um imprevisto, um vírus no computador, são alguns fatores que podem fazer vocês perderem todos esses arquivos. Então, backup é isso, é uma cópia de segurança que evita a perda de dados, que vocês percam dados importantes, não importa os dados que sejam fotos, vídeos, documentos, o backup ele é uma cópia desses dados em algum lugar mais seguro. O backup ele é importante não só em computadores, mas em celular e qualquer dispositivo que tenha arquivos salvos. Então, seja um tablet, seja um celular ali que vocês guardam fotos, vídeos de família, aquela coisa, aquele material precioso, é sempre importante ter um backup dos arquivos para caso aconteça algum imprevisto, vocês não percam de vez esses arquivos. O backup ele é oferecido algumas vezes quando vocês vão formatar o computador. Talvez algum de vocês, ou já escutaram o papai e a mamãe falando, ou já escutou alguém falando, que quando foi levar o computador para formatar,
o técnico perguntou se queria backup. O que é o backup? Quando se vai formatar o computador, significa que vai apagar tudo que está ali no computador, vai deletar tudo. O backup significa salvar aqueles dados em um outro compartimento, para depois que o computador for formatado, colocar os dados de volta. Então, se você está levando o computador para formatar e quer ali que seus arquivos sejam salvos, que não perca os arquivos, você tem que pedir um backup. Você fala, eu quero formatação com backup. Aí ele vai pegar os seus dados, passar para um outro compartimento e vai formatar, apagar tudo que está ali no computador e depois voltar esses arquivos. Então, quando vocês escutarem falando essa palavra backup, quando forem pedir uma formatação, é isso, é salvar os seus dados em algum outro lugar, fazer uma cópia de segurança desses dados e depois colocar de volta no computador. E o backup ele pode ser feito de diversas formas em diversos locais. Vamos ver algumas delas. Backup no computador. Uma das formas mais simples é fazer em mídia física, gravando em CD, DVD ou Blu-ray. Alguns computadores oferecem a opção de gravação de CD, que você coloca ali o CD, o DVD ou o Blu-ray. O Blu-ray ele é um DVD com muito mais capacidade. Enquanto os DVDs têm de 4 a 8 GB de espaço, um Blu-ray ele tem muito mais capacidade. Mas não tanto assim. O Blu-ray pode ser 16, 32, eu acho que no máximo 60 GB ou um pouco menos. Mas o Blu-ray ele é um DVD um pouco maior. O CD ele tem um espaço pequeno, o DVD tem um espaço um pouco maior e o Blu-ray ele tem um espaço maior do que o DVD e o CD. Então, alguns computadores têm as gravadoras, vocês podem colocar CD, DVD ou Blu-ray virgem, que você compra em qualquer loja de informática, e aí pelo computador você grava os seus arquivos no CD, no DVD ou no Blu-ray. Quais são os problemas desse método? É um método simples porque você coloca o CD ou DVD lá e grava os dados, mas dependendo da quantidade de dados, se for ali muitas fotos, muitos vídeos, muitos arquivos, vocês vão precisar de mais de um CD, mais de um DVD, vão precisar de vários discos. Então, dependendo da quantidade de arquivos, talvez seja muito para gravar em um disco só. Aí você vai precisar de vários discos. E o maior problema dessa forma de armazenamento é que os CDs, DVDs e Blu-ray, eles precisam ser muito bem armazenados, porque eles podem ser corrompidos. O que é ser corrompido? É estragar. Se ele ficar exposto a temperaturas muito altas, se arranhar demais o CD, se o CD ficar muito velho, pode ser que quando você for precisar daquele arquivo, o CD esteja lá muito arranhado, o CD seja corrompido, porque o CD ele é muito delicado, ele arranha muito fácil, ele estraga muito fácil. Então uma das maiores desvantagens, além de você às vezes, dependendo do tamanho de arquivo, precisar de muitos CDs, uma das desvantagens é porque ele estraga muito fácil. Aí às vezes você precisa lá daquele arquivo que está no CD e o CD está arranhado e o CD não roda mais, e aí você acaba perdendo aquele arquivo. Então a primeira forma de se fazer backup são em discos como esses daqui. A segunda forma de fazer backup é uma forma mais segura e que todos vocês conhecem bem, que é o famoso pendrive. O que é o pendrive? Ele é um dispositivo mais versátil, ele permite fácil manuseio dos arquivos, podendo levar para qualquer lugar. Todos vocês já viram o pendrive. O pendrive ele também faz o armazenamento de arquivos, faz backup de arquivos. Vocês já salvaram, devem já salvaram arquivos em pendrive, seja um trabalho da escola, seja foto, seja vídeo. E aí o pendrive ele é de fácil manuseio, porque ele é pequeno, você coloca no bolso, coloca na mochila. Ele não estraga tão fácil quanto os discos, porém ele estraga fácil também, relativamente fácil. Se cair ou dependendo da forma que você vá utilizando ele de forma errada, colocando de forma errada, ele pode estragar. Ele é mais resistente que os discos. Alguns têm até uma capacidade maior, tem pendrives de 60 GB, 64 GB. Pendrive vai desde 4 GB até uns 64. E ele tem, hoje em dia tem pendrive de toda forma. Tem pendrive de bichinho, tem pendrive pequenininho, pendrive maior. Então é um dispositivo que vocês conhecem bem e é um dispositivo de backup. Se vocês têm arquivos importantes no computador, que não quer perder, quer ter aí pelo máximo de tempo possível, salvem em um pendrive também, que é bem interessante, é bem seguro. Só que o pendrive também, eu acredito que o maior problema do pendrive
é questão de vírus. Porque você tira o pendrive do seu computador, vai colocar no computador da Lan House, coloca no computador de um colega. Se esse computador tem vírus, ele passa o vírus para o pendrive. Quando você volta e coloca o pendrive no seu computador, você passa o vírus para o seu computador. Então, não coloquem o pendrive de vocês em qualquer computador. Se vocês vão numa lan house, tomem cuidado. Se vocês forem na casa de alguém, fazer alguma transferência de arquivos, o pendrive ele pega vírus muito fácil. Então é importante tomar cuidado com aonde vocês estão colocando o pendrive. E se o pendrive pega vírus, talvez ele fique corrompido, talvez vocês percam os arquivos ali daquele que estava ali no pendrive. A outra forma de armazenamento é o HD externo. Não sei se todos vocês conhecem o HD externo. A vantagem desse HD externo é que ele possui um grande espaço de armazenamento, conecta facilmente no computador. Eu tenho um HD externo, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o meu HD externo. Como é um HD externo? O HD externo ele é como se fosse um HD do computador. O computador ele tem um HD, só que é um HD de fora que você pode transportar, pode levar na mão. Ele é bem prático, né? Ele é uma caixinha, ele é levinho. Ele tem um armazenamento muito grande. Quando a gente falava ali dos pendrives, dos CDs com 8, 32 GB, esse HD externo ele tem 1 terabyte de armazenamento. É mais do que gigas. São mais do que 999 gigas. Terabyte é a unidade aí de tamanho depois do gigabyte. Então 1 terabyte. Cabe coisa demais aqui, muita coisa. Provavelmente eu nunca vou encher um HD desse aqui tão cedo. E aí filmes, arquivos, documentos eu coloco aqui. Ele tem um cabinho que eu plugo o cabinho nele. E consigo conectar em qualquer computador pela entrada USB. Qualquer computador eu vou lá, plugo e passo minhas informações. Então a vantagem dele é que ele é muito grande. Eu posso salvar vários filmes aqui, várias séries, vários documentos, várias fotos, vídeos. E ele é prático também. E ele é mais resistente um pouquinho do que o pendrive, principalmente fisicamente. Ele tem uma resistência maior, ele tem uma qualidade um pouco maior. Então, ele é uma forma bem tranquila aí de backup. Então, se eu quiser, por exemplo, formatar meu computador, eu posso passar tudo para o meu HD externo, levo o computador para formatação, faço a formatação do computador e depois passo os arquivos de volta. Então, essa é a vantagem do HD. Ele tem um armazenamento muito maior do que um pendrive. E é uma ótima opção aí para você guardar arquivos, aquelas milhares de fotos que você tira em viagem, aquelas milhares de selfies que vocês tiram, vídeos, filmes, e gosta de baixar filme, taca tudo no HD externo, que se por acaso der algum problema no computador, vai estar tranquilinho ali no HD. Até aqui a gente falou de hardwares, né, de formas de equipamentos físicos para guardar dados. Agora eu vou falar para vocês qual é a forma mais atual de se fazer backup, a forma mais moderna e a forma mais tranquila e segura de se fazer backup, que é o famoso arquivo nas nuvens. Falar que eu coloquei na nuvem, eu fiz backup daquele arquivo na nuvem. O que é o arquivo na nuvem? Existem diversos serviços online que permitem armazenamento de arquivos na nuvem. O Google Drive, o Dropbox, SkyDrive e para quem tem iPhone, para quem tem produto da Apple, o iCloud. Todos permitem acessar online sem precisar de mídia física. O que funciona o armazenamento na nuvem? É um servidor onde ele guarda os seus arquivos ali. Você acessa com um usuário e com uma senha e qualquer lugar que você estiver, você entra ali no servidor, coloca seu usuário, digita sua senha e baixa os seus arquivos. Seus arquivos vão estar lá. Eles ficam guardados de forma online. Se você for para um outro computador, você não vai precisar levar nada fisicamente. Não precisa levar um HD, não precisa levar um pendrive. Você só precisa do seu usuário, da sua senha. Entra lá no Google Drive, entra lá no iCloud, entra lá no Dropbox, loga e vai ter lá todos os seus arquivos. Eles ficam online e você pode baixar num outro computador, num outro celular, onde quer que seja. Outra vantagem também é que fazendo backup usando esses serviços permite não só manter os arquivos salvos em segurança, como também tem maior facilidade de acessá-los em qualquer outro computador. Segurança de que na nuvem ele não vai estragar, ele não vai ser corrompido, ele vai estar lá sempre online.
Você não vai precisar lembrar de carregar um pendrive. Por exemplo, você na sua casa quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais, digitou um arquivo na sua casa, fez lá um trabalho. Em vez não tem pendrive, salva ele na nuvem. Quando você estiver na sala de informática, você loga no servidor, baixa esse arquivo em qualquer outro computador, sem precisar levar nenhum produto físico, nada físico, nenhum hardware. Então o arquivo nas nuvens é isso. É deixar ele online em um servidor de algum desses sites, desses serviços aí de armazenamento, ok? Esse é o famoso armazenamento na nuvem. Quando alguém fala para vocês, armazena seu trabalho na nuvem, deixa suas fotos na nuvem. É isso, é deixar no servidor. A maioria, na verdade todos esses, tanto Google Drive quanto Dropbox ou iCloud, costumam ter uma conta gratuita com um certo limite. Você tem um limite lá de tantos gigas para usar gratuito. Aí se você quiser expandir, quiser colocar mais arquivos, se você precisar de mais espaço, aí você paga lá um valor, uma assinatura e tem acesso a mais espaço. Mas todos eles têm ali um certo tanto gratuito que você pode salvar na nuvem. E aí quando você precisa de mais espaço, você paga por isso. Vantagens do armazenamento na nuvem, como eu falei para vocês, a segurança de que não vai estragar, não vai quebrar. Backups automáticos. Por exemplo, se você botar o seu Word em backup automático, à medida que você vai digitando, vai lá fazendo seu trabalho no Word, ele vai salvando automaticamente na nuvem. Isso, para que isso é bom? Se acontecer uma queda de energia, se o computador estragar ali, der algum problema, você não tem que preocupar em perder o arquivo, porque o arquivo já está sendo salvo automaticamente na nuvem. Às vezes você coloca alguma pasta do computador e sempre que tiver arquivo naquela pasta, ele vai enviar automaticamente para a nuvem, vai fazer backup automaticamente. Então isso é muito bom, dá uma segurança muito boa. Arquivos em qualquer dispositivo. Você está no computador da sua casa, mandou arquivos ali para sua nuvem. Está no colégio, você consegue acessar seus arquivos. Foi na casa da sua tia, da prima, da avó, você consegue acessar seus arquivos também. Basta entrar no servidor, vai estar lá tudo que você deixou na nuvem. Então essas são as vantagens e ótimas vantagens do armazenamento em nuvem. E o backup, pessoal, ele não é feito só em computadores. Vocês também podem fazer backups no smartphone de vocês ou em tablet. Alguns aplicativos têm a opção de fazer o backup na nuvem, como o Dropbox, tem o Gmail, alguns serviços da Google já fazem backup. E o iCloud, para quem tem produtos da Apple, você consegue acessar ali pelo seu smartphone, pelo seu tablet e fazer backup dele. Então backup não é só para o computador não. Em celular você tem ali fotos, tem arquivos importantes, não quer perder para caso de um celular estragar, acontecer algum acidente, seja no seu tablet também, você salva na nuvem. E em qualquer celular, depois se você comprar um celular novo, pegar o celular da mãe, do tio, do pai, você consegue logar e acessar todos aqueles arquivos ali que estavam no seu celular anterior. Então o backup na nuvem ele pode ser feito tanto em computadores, desktops, notebooks, como em celulares, tablets, etc. Ok, pessoal, o conteúdo hoje é esse. Espero que vocês tenham aprendido aí coisas novas. Agora vão entender bem a palavra backup, a famosa nuvem, o que é postar na nuvem, fazer backup na nuvem. Se não ficou claro, qualquer dúvida vocês podem me procurar também. Não esqueçam, ficou com alguma dúvida, anota e me procura. Eu vou passar e explicar o homework de vocês agora. Já é um trabalho valendo nota, então não deixem de fazer, pessoal, porque a nota vai ser fechada em cima desses trabalhos que eu vou passar agora em todas as aulas. Todas as próximas aulas de informática terão um trabalho no final que vocês vão fazer, postar no Google Classroom e vai valer nota. O que vocês vão fazer? No próximo slide vai ter algumas questões, são 10 questões. Vocês vão copiar as questões a seguir no caderno, responder, fotografar e postar no tópico de informática no Google Classroom. Nada que vocês já não estão cansados de fazer, que vocês já não estão craques em fazer, que é postar atividade no Google Classroom. Eu vou criar o tópico de informática. Quando vocês assistirem essa aula, já vai ter lá o tópico de informática, vai ter lá o tópico certinho, você entra lá e posta atividade. Caso vocês não tenham caderno de informática, porque eu não cheguei a pedir, não precisa ter mesmo, não é necessário, podem usar a matéria de OPE,
pega a matéria de OPE, pega alguma folha, ou se não tiver a matéria de OPE, pega uma folha mesmo de caderno, qualquer parte ali do caderno, vamos fazer o cabeçalho completinho, nome do colégio, data, nome do aluno, professor, disciplina, informática. Façam o cabeçalho completo, aí vocês vão copiar as perguntas, responder as perguntas, tirar a foto dessa atividade e postar lá no tópico. Vale nota, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem no WhatsApp. Estou à disposição de vocês. Podem mandar mensagem no WhatsApp, no Instagram, onde vocês me acharem aí, podem mandar mensagem sem problema. Vocês têm 7 dias depois da postagem dessa aula, vocês estão assistindo essa aula hoje, vocês têm 7 dias para postar a atividade. Depois de 7 dias, o tópico fecha e não pode postar mais. Mas não deixem de fazer a tarefa no 7º dia, senão vocês vão esquecer. 7 dias é mais do que tempo suficiente. É para literalmente não ter aquela desculpa de que, professor, fui no médico, o dia foi muito corrido. São 7 dias para fazer uma tarefa. Então, depois de 7 dias, o tópico fecha e eu não recebo mais. E aí perde a nota, ok? Então, vocês têm 7 dias. Qual que é a atividade, a tarefinha? Essa daqui, ó. No final do vídeo, eu vou desativar aqui a câmera, porque eu não sei se está atrapalhando. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí. Isso aqui não atrapalha. As questões são essas aqui, são 10 questões. Vocês vão copiar e responder no caderno. Questão 1. Todas as questões vocês conseguem responder por base do que a gente viu na aula, que vocês viram aqui na aula comigo, do que eu falei, do que estava nos slides. Qualquer dúvida, não esqueçam de me procurar. São 10 questões. Questão 1, que é backup. 2, qual o objetivo de fazer um backup. 3, quais os cuidados são importantes de fazer um backup em CD, DVD ou Blu-ray. Questão 4, além do CD, DVD ou Blu-ray, quais outros dispositivos podemos usar para fazer o backup. 5, o que é armazenamento em nuvem. 6, quais as vantagens do armazenamento em nuvem. A 7, a 8 e a 9, vocês vão completar esses espaços em branco com a palavra correta. Então tem ali a frase, um espaço em branco, você vai colocar uma palavra ali naquele espaço. Isso é 7, 8 a 9. E a 10, diversos serviços online permitem armazenamento de arquivos na nuvem, cite algum desses. Pausa aí o vídeo, copia as questões e responde no caderno, ok? Voltar para cá. Pessoal, é isso, a aula de hoje. Espero que tenha sido produtivo, vocês tenham aprendido coisas novas. Na próxima aula já é um conteúdo diferente, já é uma atividade diferente, tem mais atividades. Qualquer dúvida, não esqueçam de me procurar aonde vocês me acharem aí, mas o mais fácil é o WhatsApp, não tem jeito. Ok? Uma ótima semana de estudos, fiquem com Deus, estudem, descansem, aproveitem. Essa situação está passando, a gente está cada vez chegando mais perto do fim dessa pandemia. E qualquer coisa, contem com a gente, tá ok? Um forte abraço, pessoal, e tchau, tchau.